E uma das expressões que a gente mais escuta hoje em dia é lockdown. Os estados endureceram as regras de funcionamento do comércio e autorizaram apenas a continuidade dos serviços essenciais. Mas será que podemos realmente chamar isso de lockdown? Quem vai explicar para a gente é o advogado, professor Antônio Rodrigo Machado. Seja bem-vindo, boa tarde. Muito obrigada pela participação conosco. Boa tarde, eu que agradeço estar aqui mais uma vez na TV Justiça, principalmente para falar de um tema tão importante do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que são as nomenclaturas, né, o isolamento, quarentena, lockdown, o que isso significa e qual é o impacto na vida das pessoas. Então, por favor, vamos começar explicando tecnicamente a expressão lockdown. Ela está de acordo com o que estamos vivendo hoje em várias capitais do país? Na verdade, a expressão lockdown ela não existe na nossa legislação, né? A nossa lei 13.979, que é a lei que organiza todo o funcionamento do Estado no combate ao novo coronavírus, ele vai tratar das expressões isolamento e quarentena como medidas de controle para evitar a propagação do vírus. O isolamento a gente vai tratar mais quando a gente diz respeito àquilo que já está contaminado, sejam pessoas, sejam coisas. A quarentena é a restrição de atividades. Como assim restrição de atividades? Tem várias coisas que funcionam na nossa cidade, no nosso estado, e que vão ter esse funcionamento limitado em razão de evitar a propagação do vírus. Então, a quarentena é a restrição de determinadas atividades. Quais são as atividades que vão continuar funcionando? Aquelas que são consideradas essenciais. Quem diz quais são as atividades essenciais são os chefes dos poderes executivos, o presidente, os governadores e os prefeitos. O STF, por exemplo, já disse que mesmo que o presidente diga o que é uma atividade essencial, o governador e o prefeito ele pode dizer que mais atividades, aliás, que menos atividades são essenciais, portanto, limitar o seu funcionamento. Onde é que entra o lockdown? O lockdown, que significa para tudo, suspensão de todas as atividades, ela é uma quarentena em grau máximo, fazendo com que a restrição das atividades essenciais ela atinja seu limite. Então, por exemplo, não tem uma classificação, uma conceituação definida, mas aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós não podemos dizer que nós paramos tudo, tendo em vista que escritórios de contabilidade estão funcionando, igrejas estão funcionando, bancas de jornais estão funcionando. Então, o que nós temos é uma quarentena num grau médio. Não é nem uma quarentena em grau máximo, muito menos um lockdown. Mas é a única medida hoje destinada a ter uma eficácia, uma eficiência, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, e inclusive com os nossos institutos de pesquisa no Brasil, é a melhor maneira da gente evitar a propagação, ainda mais que nós estamos agora diante de um novo vírus, ou de uma nova cepa, de uma nova variante do vírus, que, de acordo com as informações que nós temos até agora, ela é mais contagiosa e ainda mais grave, digamos assim, em seus efeitos. Doutor Rodrigo, quem infringe essas regras de restrição impostas pelos governos, essa pessoa está sujeita a multa, a alguma sanção penal, administrativa? Olha, quem infringe, sejam os estabelecimentos comerciais, sejam as pessoas físicas, estão sujeitos, primeiro, a praticar o crime de infração às medidas de controle epidemiológico. Nós temos um artigo no Código Penal especificamente para isso. Para além da questão penal, nós temos as sanções administrativas, de multas às pessoas físicas e até mesmo nos casos de estabelecimentos comerciais, esses estabelecimentos eles podem ser interditados. Vejam que são medidas graves e que aquelas pessoas que infringirem as normas ditadas pelo Poder Executivo, além de não estarem cumprindo com a sua função social, de serem pessoas insensíveis do ponto de vista social, elas também poderão ser responsabilizadas, tanto no aspecto administrativo, como também no aspecto penal, podendo ser presa em flagrante, levada à delegacia, ainda que a pessoa não vá ficar presa, até porque é um crime de baixo potencial ofensivo, mas a pessoa poderá ser constrangida com a prisão em flagrante, sim. E é uma medida que deve ser imposta, então, pelo governador ou pelo prefeito, é isso? De acordo com o seu âmbito ali de autonomia. O STF já disse que governadores e prefeitos, eles têm maiores informações sobre aquilo que eles estão vivenciando na sua cidade. Especialmente, Rafa, especialmente sobre aquilo que é mais preocupante, que é a lotação das unidades de saúde. Então, por exemplo, no estado de São Paulo, você tem gradações sobre o fechamento dessas atividades
a partir da lotação das unidades de saúde. Então, se você está com UTIs ocupadas em um número tão alto como 90%, obviamente que maiores atividades serão restringidas. Se você tem uma folga no sistema de saúde, isso vai sendo dosado a partir dos decretos, que são editados pelos governadores e também pelos prefeitos, tudo isso de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Nós vencemos um momento muito grave. Aqui em Brasília, por exemplo, ontem, nós vimos manifestações de empresários na frente da casa do governador. Esse é um ponto muito sensível, porque essas pessoas também estão sofrendo. Essas pessoas que têm um negócio de porte médio, de porte pequeno, essas pessoas estão sofrendo porque não vão ter dinheiro em caixa, estão sofrendo porque vão ter que demitir. Infelizmente, no nosso país, nós não temos uma rede de assistência social que possa garantir a sobrevivência de diversos pequenos empresários e até mesmo trabalhadores informais. É uma tristeza sem fim, mas nós precisamos compreender que o nosso maior inimigo agora é o vírus. E eu acredito demais que a gente vai conseguir passar por isso com o menor risco, com os menores danos, mas hoje o atual cenário no nosso país é de extrema preocupação. Eu não queria que acontecesse em todo o Brasil aquilo que aconteceu em Manaus. Então, as medidas drásticas, dolorosas, que estão fazendo muita gente sofrer, é para que a gente sofra menos, não é para que a gente tenha uma situação melhor. É só uma situação menos pior. Excelente reflexão para a gente terminar essa entrevista. Muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Um prazer mais uma vez falar contigo. Conversei ao vivo com o advogado, professor Antônio Rodrigo Machado. Muito boa tarde, até a próxima. Eu que agradeço.